Olá, este trabalho é intitulado Avaliação de Estoque e Manejo Compartilhado da Abrótia Urophysis brasiliensis na plataforma continental norte patagônica e do sul do Brasil. Ele foi realizado por mim, Ana Caroline Andrade, e pelo Alexandre Balmer. Os recursos pesqueiros incluem as espécies de peixes, moluscos, crustáceos, entre outros, que são economicamente explorados pela pesca. A pesca marítima e nas águas continentais brasileiras caracteriza-se por uma ampla diversidade de espécies exploradas. Porém, apesar dessa extensa faixa litorânea brasileira e da nossa Zona Econômica Exclusiva, a ZE, nossas águas revelam uma baixa concentração de nutrientes e, consequentemente, uma produtividade reduzida. Portanto, as águas brasileiras não oferecem condições propícias para o desenvolvimento de grandes estoques pesqueiros. A Zona Econômica Exclusiva, como pode ser observado ali nesse mapa, ela vai da região Sudeste-Sul, delineada ao norte pelo Cabo São Tomé, no Rio de Janeiro, e ao sul pelo Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, abrangendo uma extensão de aproximadamente 2.000 quilômetros e uma área total de cerca de 700.000 quilômetros quadrados. Vale destacar a importância de compreender a dinâmica dos recursos pesqueiros para um manejo eficaz. Isso envolve a definição dos estoques, a análise da distribuição, a estimativa de parâmetros, bem como a integração de aspectos biológicos das espécies, como o crescimento, a reprodução, o recrutamento e a mortalidade, com suas interações ambientais. Para esse estudo, deve-se saber que os membros do estoque-alvo podem escolher habitats diferentes ao longo do seu ciclo de vida. A disponibilidade de um recurso pesqueiro diz respeito à sua não susceptibilidade para a captura quando o amostrador não consegue alcançá-lo. Por outro lado, a vulnerabilidade refere-se à probabilidade de o recurso ser selecionado pelo amostrador, levando em consideração a presença do indivíduo em seu caminho. Por último, a seletividade é uma propriedade das artes de pesca relacionada à probabilidade de o indivíduo ser retido no amostrador ao qual é vulnerável, de capturar alguns exemplares e de deixar outros escaparem. A seletividade está diretamente ligada às dimensões das malhas, anzóis e outros equipamentos, bem como ao modo de operação das respectivas técnicas de pesca. Métodos seletivos de pesca visam capturar indivíduos de espécies e tamanhos específicos, minimizando a captura ou os danos causados a organismos não destinados à pescaria. A gestão de recursos pesqueiros compartilhados refere-se ao manejo de recursos pesqueiros que abrangem áreas geográficas ou jurisdições diferentes e que são acessados e explorados por várias comunidades, países ou entidades. Essa abordagem é essencial, pois muitas espécies migram e se distribuem por uma variedade de territórios marítimos. O manejo compartilhado de espécies entre países é um desafio, pois depende da capacidade de cada estado gerir os recursos dentro de sua jurisdição. Uma análise preliminar conduzida por Vaz dos Santos e colaboradores em 2007 abordou a presença de mais de 40 espécies, incluindo teleósteos, elasmobrânquios e invertebrados de valor comercial, que são compartilhadas entre Brasil, Uruguai e Argentina. A espécie Urophysis brasiliensis, também conhecida como abrótia ou brótola, é um peixe demersal pertencente à ordem Gadiformes, que ocorre desde a costa sudeste do Brasil até o norte da Argentina, em profundidades que variam de 10 a 220 metros. Ela é explorada por meio da pesca de arrasto de fundo na plataforma continental norte patagônica, norte da Argentina e Uruguai e no sul do Brasil. O estoque é considerado compartilhado entre os países, indicando que o Brasil, Uruguai e Argentina impactam a mesma população biológica. No entanto, historicamente, Uruguai e Argentina têm adotado práticas de manejo conjuntas, enquanto o Brasil tem realizado suas ações de forma isolada. A análise conjunta entre estes países é de extrema importância
para avaliar o estado do estoque em ambas as áreas de pesca, bem como para gerar uma proposta de manejo adequado à pescaria em questão. Este trabalho tem como objetivo geral apresentar a proposta de manejo compartilhado entre Brasil e Uruguai e Argentina da Abrotia na plataforma continental norte patagônica e sul do Brasil para o ano de 2023. Como objetivos específicos, temos que, através dos dados obtidos de estudos anteriores, devemos estimar a seletividade com base no tamanho de malha atualmente utilizado, calcular o padrão de captura por idade, a fração retida por idade, a mortalidade total, Z, a mortalidade terminal por pesca, F terminal, e a mortalidade F por faixa etária. Simular variações no fator multiplicativo de F através da construção da VPA invertida de Thompson e Bell, e avaliar as condições que otimizem rendimento, biomassa e valor agregado à pescaria. Apresentar a proposta de manejo da pescaria, explorando diferentes cenários, considerando 3 pilares da gestão: econômico, social e ambiental. Metodologia. Para a realização de uma avaliação de estoque e manejo compartilhado da Abrotia, na plataforma continental norte patagônica e sul do Brasil, programou-se uma reunião conjunta de comitês científicos do Brasil e Uruguai e Argentina. Nesta reunião, as avaliações do estoque em ambas as áreas de pesca serão apresentadas, discutidas e, a partir dos resultados dessas discussões, serão encaminhadas recomendações de manejo para as autoridades pesqueiras dos 3 países. Este estudo, representando a pesca no Brasil, foi realizado através dos dados obtidos pelo trabalho de diversos grupos de pesquisa da região para avaliação deste estoque. Sabe-se que a grande maioria das capturas ocorrem a partir da operação de embarcações de arrasto duplo, que utilizam malha no ensacador de 1,5 cm entre nós opostos com a malha esticada. Estes dados disponibilizados incluem as capturas em números por classe de comprimento, obtidas nos desembarques da pesca de arrasto em 2022, o peso médio em quilogramas e o valor médio em reais por idade em anos. A estimativa de mortalidade natural, M, de 0,4, a estimativa dos parâmetros de crescimento, bem como o tamanho inicial da população, o N, de 100 mil indivíduos, para a idade 1. Com base nos dados disponibilizados e com auxílio de planilha do Microsoft Excel, elaborada para tal finalidade, foi realizada a estimativa da seletividade, com base no tamanho de malha atualmente utilizado. Além disso, foi obtido o comprimento de primeira captura, o L50, e o fator de seleção, FS, e com base nisto foi simulado qual seria o impacto teórico no L50, em função de alterações no tamanho da malha. O L50 é um parâmetro relevante para entender a seletividade de captura das populações de peixes. As equações utilizadas para tais determinações estão descritas ali abaixo. Então, o L50% é igual ao fator de seletividade vezes o comprimento da malha. E o FS, que é o fator de seletividade, é igual ao L50 dividido pelo comprimento da malha. Os dados de captura por comprimento disponibilizados permitiram estimar o padrão de captura por idade, além de estimar também o I50, que pode ser associado ao índice de seletividade. Este refere-se ao tamanho ou comprimento em que 50% dos peixes de uma determinada espécie são capturados por um determinado petrecho, como tamanho de malha ou tamanho de anzol. Esse índice é crucial para avaliar o impacto das práticas de pesca nos diferentes faixas etárias da população de peixes. Além disso, também foram estimadas a fração retida por idade, a mortalidade total, Z, e a mortalidade terminal por pesca, F terminal. Com base nesses valores,
Estimou-se a mortalidade por pesca F por faixa etária. Por fim, com base nas estimações anteriores e nos dados disponibilizados, foi construída a Análise de Populações Virtual, a VPA, invertida de Thomson e Bell. E a partir da simulação de variações no fator multiplicativo de F, avaliou-se as condições que otimizam rendimento, biomassa e valor agregado à pescaria. Com base nesses dados, foi possível propor a estratégia mais viável para a implementação da gestão de pescaria avaliada. Assim, apresentou-se a proposta de manejo, explorando diferentes cenários, considerando os 3 pilares da gestão: econômico, social e ambiental. Resultados. Neste gráfico, é possível observar a captura de abrótia por número de indivíduos por classe de comprimento, em centímetros, fornecendo uma estimativa da seletividade com base no tamanho de malha atualmente utilizado, que foi de 1,5 cm, com as maiores capturas ocorrendo na faixa dos 25 centímetros de comprimento. Neste gráfico, observamos a eficiência da captura em relação ao comprimento dos organismos, onde a fração retida mais alta indica maior eficiência na captura dos organismos dentro da faixa de comprimento correspondente, enquanto que uma fração retida mais baixa indica menor eficiência para os organismos nessa faixa de tamanho, com as maiores frações retidas se encontrando acima dos 20 centímetros. Foi realizada uma simulação com a determinação de um fator de seleção Fs, no qual ele é igual a 12,08, em diferentes tamanhos de malhas, indo de 0,5 centímetros a 3,5 centímetros. Com base na abertura de malha padrão de 1,5 centímetros, pode vir a capturar indivíduos imaturos, ou seja, menor que 18,13 centímetros. Portanto, recomenda-se um aumento no tamanho da malha para 2 centímetros, vindo a capturar peixes maiores que 24,17 centímetros, possibilitando assim que seja realizada a reposição do estoque. Aqui nós temos uma estimativa detalhada do padrão de captura por idade, onde a gente obteve parâmetros como os 50, mortalidade total, Z, sendo de 1,54, mortalidade terminal por pesca, o F terminal, sendo de 1,14, e mortalidade natural, que para a espécie é de 0,4. Ao estimar o parâmetro em 50, resultou em um valor de 1,47. Essa métrica proporciona perspectiva sobre a seletividade da idade em que 50% possuem chance de serem capturados. Com fundamentação nos dados apresentados, é viável calcular a taxa de mortalidade por faixa etária, o F aproximado, proporcionando uma compreensão mais profunda sobre como as diversas faixas etárias são impactadas pelas atividades da pesca. Essa abordagem estratificada oferece uma perspectiva mais detalhada do impacto da pesca em distintas fases de desenvolvimento, revelando-se crucial para se orientar estratégias de gestão sustentável e preservar de maneira equitativa as populações pesqueiras entre os 3 países. Realizando novas simulações, chegou-se a um fator multiplicativo de F de 0,4, onde nas principais métricas, como rendimento, valor agregado e biomassa, por meio dessas simulações, foram alcançados valores máximos para rendimento sustentável e valor agregado, sendo de 419.053 toneladas e de 1.665.322 reais, respectivamente. Sendo esses os maiores valores agregado, e o maior rendimento para toda a projeção que obtivemos. O equilíbrio na gestão é essencial para maximizar o rendimento, preservar a biomassa e agregar valor à atividade pesqueira.
E com essas análises dos extremos, estabelece uma base sólida para a adoção de estratégias de gestão pesqueira sustentável, assegurando benefícios a longo prazo para os ecossistemas marinhos e as comunidades que dependem da pesca. Neste plano de manejo aqui apresentado, é referente ao recurso do abrote, que está restrito apenas ao estoque da espécie Urophysis brasiliensis, disponível para pesca com arrasto duplo na região da plataforma continental norte, patagônica e sul do Brasil. A abrotia se destaca pelo volume desembarcado, pelo preço de mercado e pela consistência de sua captura. Apesar da importância desse recurso, há uma escassez de estudos sobre a dinâmica populacional dessa espécie, resultando em informações biológicas limitadas para orientar a avaliação e a gestão do estoque dessa espécie. Percebe-se uma grande necessidade de novos estudos acerca da ecologia dessa espécie, visando a incorporação de critérios biológicos mais específicos ao ordenamento, como é relevante destacar a possibilidade de proteção de fêmeas ovígeras e a consideração de aspectos vinculados ao tamanho mínimo de captura, seletividade das malhas. Com o manejo adequado, haverá diversos benefícios dentro dos 3 pilares da gestão: econômico, social e ambiental. Através do fator multiplicativo de F, o qual assumimos de 0,4, veio a indicar uma maior viabilidade de ajustes para otimizar o rendimento sem prejudicar a biomassa do estoque. O objetivo do rendimento sustentável máximo, com F igual a 0,4, é maximizar a produção, assegurando que a exploração permaneça dentro dos limites sustentáveis. Com o intuito de preservar a biomassa, adotando medidas como a definição de um tamanho mínimo de captura, propõe-se o aumento do tamanho da malha para 2 centímetros, capturando assim indivíduos com tamanho mínimo de 24 centímetros. Do ponto de vista econômico, incorpora maior valor agregado ao produto por meio da promoção de práticas seletivas e de qualidade, que resultará em produto mais valorizado no mercado. No contexto ambiental, a gestão equilibrada visa proteger não apenas a espécie-alvo, mas também o ecossistema marinho como um todo, visando assim proteger a sua reprodução e manutenção do estoque pesqueiro do abrote. Essa proposta de gestão busca otimizar a pescaria da abrotia, considerando não apenas os aspectos econômicos, mas também a sustentabilidade ambiental. A implementação cuidadosa dessas estratégias, combinada ao monitoramento eficaz, pode assegurar a viabilidade a longo prazo dessa importante atividade pesqueira. A colaboração entre pescadores, autoridades regulatórias e especialistas será crucial para o sucesso e a promoção da sustentabilidade desejada. Realizando uma projeção para os próximos 6 anos, até 2029, levando em consideração um coeficiente de F de 0,4, o qual apresentou os melhores valores, os melhores rendimentos para a espécie brasiliensis, foi então que se observou um padrão específico de desempenho identificado para a espécie brasiliensis, onde revela um notável aumento no rendimento de 2023 para 2024. No entanto, para o ano subsequente de 2025, esse acréscimo não se manifesta de maneira tão marcante. Em contraste, em 2026, a projeção indica novamente um aumento, seguido por uma fase de estabilidade nas projeções a partir de 2027. Esses padrões sugerem uma dinâmica complexa, caracterizada por uma variação significativa em curtos intervalos de tempo, seguidas por uma fase de estabilidade relativa. Uma análise mais ampla como essa proporciona uma compreensão mais abrangente das tendências projetadas para o abrote para os próximos anos. Essas são as nossas referências. Obrigada.